Olá, minha boa gente. Segue dentro de momentos aqui no canal Explica Tuga aquele momento pelo qual vocês tanto esperavam. Diagonalização de matrizes. Temos aqui uma matriz A que está associada a uma dada transformação linear T que recebe vetores escritos na base canónica e devolve as suas imagens também escritas na base canónica. Pretende-se então fazer a diagonalização desta matriz. Para isso vamos ter de falar de várias coisas, entre elas matrizes semelhantes. O que são matrizes semelhantes? Pegando na nossa matriz A. Se existir uma matriz P invertível, da qual desta multiplicação resulte uma matriz B, então A e B são semelhantes. Estas matrizes A e B partilham entre si uma série de propriedades. Determinante, característica, traço, por aí fora. Agora, aquilo que vos está a ser pedido é o seguinte. Não só vamos arranjar uma matriz B semelhante a A, mas vamos arranjar uma matriz B que seja diagonal. Isto porque as matrizes diagonais são mais fáceis de tratar. Não apenas porque alguém achou boa ideia irmos à procura de uma matriz semelhante a A que seja diagonal. Tudo isto serve para, no fundo, nos facilitar depois a vida. Agora, para se resolver isto, vou entrar aqui ao barulho dois novos conceitos. Valores próprios e vetores próprios. Nós temos aqui uma transformação linear T, à qual está associada esta matriz A. Eu, para obter a imagem de um dado vetor V, aquilo que faço é multiplicar ali do lado esquerdo a nossa matriz A. Se daqui resultar um vetor colinear com V, ou seja, que resulta de V vezes uma constante, então o V é um vetor próprio. E quem é o nosso lambda? O lambda é o nosso valor próprio. Então, os nossos vetores próprios são vetores que fazem parte do domínio da transformação linear T, cuja imagem resulta num vetor colinear a esse mesmo vetor. Dois vetores colineares, ou seja, que têm a mesma direção, dizem-se colineares quando existe uma constante que se multiplica de um para se obter o outro. Neste caso, essa constante tem o nome de valor próprio. Se eu tentasse resolver então esta equação aqui, eu ia passar em primeiro lugar tudo para o nosso lado esquerdo, igualado a zero. Noto que o V aparece ali em ambos os termos, por isso eu ia pô-lo em evidência. A menos lambda V. Toma atenção, A menos lambda não é uma matriz, por isso eu pus isto mal de propósito, deixei ali um espacinho, tenho que pôr aqui a matriz identidade. E sim, A menos lambda I já é uma matriz. Então eu quero calcular, no fundo, o espaço nulo desta matriz. Agora, o vetor nulo fica de fora desta equação. Ou seja, o vetor nulo não é um vetor próprio. Nós queremos as outras soluções. E como é que eu garanto que isto tem outras soluções? Eu vou calcular o determinante de A menos lambda I e vou forçá-lo a ser zero. Desta forma, eu garanto que existem múltiplas soluções para este sistema. Não quero que se preocupem muito com isto, porque depois nós vamos voltar a todos estes conceitos no decorrer da resolução do exercício. Ao resolvermos esta equação, vai daqui resultar aquilo que se chama um polinómio interpolador, que terá
este aspecto. Isto depois de devidamente fatorizado. À multiplicidade de cada raiz dá-se o nome de multiplicidade algébrica. Por exemplo, aqui no nosso caso, para o lambda 1, seria 1. Multiplicidade algébrica. No entanto, o polinómio interpolador podia aparecer com outro aspecto, podia aparecer assim. Isto é só um exemplo, e neste caso, a multiplicidade algébrica associada ao valor próprio lambda 1 seria igual a 2, porque é a multiplicidade daquela raiz. E vejam aqui a meter-se ao barulho, matéria do 10º ano sobre polinómios. Após termos o conjunto dos valores próprios, a que se dá o nome de espectro, vamos então resolver esta equação para cada um daqueles valores, ou seja, para valores já em concreto. Por exemplo, A menos lambda 1 vezes a matriz de identidade igual a 0. Lembre-se que este sistema possui inúmeras soluções dessas que vão ser dadas pela expansão linear de um dado conjunto de vetores. Ou seja, as soluções daquele sistema de equações são a expansão linear de um dado conjunto de vetores. À dimensão desta base dá-se o nome de multiplicidade geométrica, neste caso, de lambda 1. Que relação existe entre estas duas multiplicidades? A multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual do que a algébrica. No fim, estes vetores, por isso associados a lambda 1, juntos com os associados a lambda 2 e lambda 3, eles vão constituir ou não uma base, no nosso caso, de R3, isto porque temos aqui uma matriz 3x3. Se eles conseguirem gerar R3, então existe a tal matriz diagonal. Caso não exista, então a matriz não é diagonalizável. Esta matriz P-1, caso estejamos nas condições de A ser diagonalizável, não é mais do que a matriz que faz a mudança de base da base dos vetores próprios para a base canónica. A base dos vetores próprios é o conjunto destes vetores associados tanto a lambda 1 como lambda 2 como lambda 3, se for esse o caso. Mas, mais uma vez, não se estressem com esta situação porque havemos depois de voltar aqui com calma. Vamos então calcular o determinante de A menos lambda I, em que é a matriz de identidade, que é o determinante de menos 1 menos lambda, aqui o menos 2 e o 2, aqui 4, aqui 3 menos lambda, menos 4, 0, menos 2, 1, menos lambda. Ou seja, agarramos na diagonal principal e subtraímos sempre lambda. Como esta coluna tem um 0, eu vou seguir por aqui, usando o teorema de Laplace. Já sabem, quando estou a fazer Laplace, gosto de ter aqui esta matriz só para me ajudar com os sinais. Então, ficamos com 0 vezes, não interessa o quê, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Próxima entrada tem sinal negativo, por isso fica menos 4 vezes, e agora o determinante que resulta quando se tapa aqui a segunda linha e a primeira coluna. Vai ficar menos 2
vezes 1 menos lambda. Aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4, mas nós temos que fazer menos menos 4, o que dá mais 4. Vou tirar isto aqui, que já não é preciso. O próximo é positivo, por isso fica mais menos 1 menos lambda. Vamos tapar agora primeira linha e primeira coluna. E fica vezes... Tem que abrir mais os parênteses. 3 menos lambda, 1 menos lambda. Menos 8. Vou pegar aqui. Isto já não é preciso. Então ficamos com... Vou multiplicar... Nem sei bem o quê. Vamos fazer menos 4 vezes menos 2, que fica 8. Abre parênteses. 1 menos lambda. Bem, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer a distributiva assim. E menos 4 vezes 4, que dá menos 16. Aqui vou tirar aquele sinal de menos do 1 e do lambda cá para fora. Vai ficar menos 1 mais lambda. Já vão depois ver porque é que eu fiz isso. Aqui temos de fazer a distributiva e ficamos com 3 menos 3 lambda menos lambda mais lambda ao quadrado menos 8. Aqui vamos ficar com 8 menos 8 lambda menos 16 menos 1 mais lambda, e vamos simplificar aqui aquilo que pudermos. Vai ficar aqui um lambda ao quadrado, pondo pela ordem que é mais comum aparecer, menos 4 lambda menos 5. Aqui vai ficar menos 8 lambda menos 8 menos 1 mais lambda vezes aquela tralha toda outra vez. Vou tirar o 8 para fora. Isto porquê? Porque aliás, o menos 8, porque se eu tirar o menos 8 para fora, vai-me aparecer aqui um lambda mais 1, que é o mesmo lambda mais 1 que me aparece ali. Só troquei ali a ordem para ser mais evidente. E reparem que eu queria evitar ao máximo expandir completamente o polinómio e ficar com um polinómio de terceiro grau. Isto porque depois eu preciso de fatorizá-lo e teria de estar a usar Ruffini ou coisa do género. Assim como eu vejo que o lambda mais 1 se repete em ambos os termos, eu vou pôr esse lambda mais 1 em evidência e aquilo que me sobra é o menos 8 e, como tenho ali um sinal menos, todos estes vão aparecer com um sinal contrário, ou seja, menos lambda ao quadrado mais 4 lambda mais 5, que dá lambda mais 1, abre parênteses, menos lambda ao quadrado, mais 4 lambda, e menos 8 mais 5 dá menos 3. Aqui em cima eu faria a fórmula resolvente para resolver a equação de segundo grau. E daqui resultariam dois valores de lambda. Lambda igual a 1. Ou lambda igual a 3. Logo, isto tudo devidamente fatorizado. Então vai ficar menos. Tomem atenção quando usam a fórmula resolvente para fatorizar. Não se podem esquecer deste bocadinho aqui. Então, menos lambda mais 1, lambda menos 1, lambda menos 3.
Quem são os valores de lambda que anulam o polinómio característico? É o lambda igual a 1, lambda igual a menos 1, lambda igual a 3. Ao conjunto dos diferentes valores próprios dá-se um nome de espectro. Agora, para cada um dos valores de lambda encontrados, eu vou ter de resolver a equação A menos lambda I V igual a 0. Vamos então começar por lambda igual a 1. Aqui vai ficar menos 1, que dá menos 2. Aqui repete tudo. 4. 3 menos 1 dá 2. Por fim, 0 menos 2 e o menos 1 dá 0. Aquilo que vamos fazer já, envolvendo as linhas 1 e 2, é o seguinte. A linha 2 passará a ser a linha 2 mais 2 vezes a linha 1, que é para ficarmos com um 0 ali. Na primeira linha não se mexeu. Então fica 4 menos 4, que dá 0. 2 menos 4, que dá menos 2. Menos 4 mais 4, que dá 0. Aqui também 0. E repare agora que as duas linhas de baixo são iguais. Como quem diz que uma delas pode desaparecer daqui. Basta fazermos L3 é igual a L3 menos L2. Menos 2 menos 2, 2, 0. 0 menos 2, 0, 0. E por fim 0, 0, 0, 0. Vamos então resolver a equação propriamente dita. Temos então menos 2y igual a 0. E na de cima temos menos 2x menos 2y mais 2z igual a 0. Y igual a 0. É o que sai ali da segunda. Vamos ficar com menos 2x. Este é 0. Mais 2z igual a 0. E facilmente se vê que o x terá de ser igual a z. O y igual a 0. Então, os nossos vetores próprios associados a lambda 1 podem ser escritos da seguinte forma. O x igual a z, por isso vamos pôr aqui um z. Aqui 0. Aqui o próprio z. Seja z 1, 0, 1. Então, os nossos vetores próprios associados a lambda 1 podem ser escritos como a expansão linear, neste caso do vetor 1, 0, 1. E isto tem dimensão 1. Mas a esse assunto já voltamos depois. Vamos agora então fazer exatamente o mesmo para lambda igual a menos 1. Vamos lá a isso agora. Com lambda igual a menos 1. Menos 1 menos menos 1 dá 0. Estes dois, tudo igual. 4, 3 menos menos 1 dá 4. E por fim, 0 menos 2, 1 menos menos 1, que dá 2. Então, aqui é aqui ao lado, 2 e aqui 1, 0.
Reparo agora que a linha de cima e a linha de baixo são iguais. Vou só fazer aqui, para já, uma troca de linhas. Com L1 a trocar com L2. 4, 4, menos 4, 0. 0, menos 2, 2, 0. 0, menos 2, 2, 0. Vamos fazer como há pouco. É só dizer que L3 passa a ser L3 menos L2. 4, 4, menos 4, 0. 0, menos 2, 2, 0. E aqui uma linha toda ela nula. Vamos então ao nosso sistema. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou dividir aqui esta linha toda por 2 e a linha de cima por 4. Era algo que eu podia ter feito ali também na forma de matriz, mas faço agora. Fico com menos y mais z igual a 0. E ali x mais y menos z igual a 0. Daqui resulta que o y e o z são iguais. Vamos à de cima. X. E agora fico com mais z menos z igual a 0. Há aqui um corte. X igual a 0. Y igual a z. Logo, os vetores próprios associados a lambda igual a menos 1 podem ser escritos da seguinte forma. Aqui 0. Aqui z. E aqui z. Ou seja, o conjunto dos vetores próprios é uma expansão linear deste vetor que eu esqueci de pôr ali, que é o 0, 1, 1. Está feito. Vamos para o lambda igual a 3. Vamos lá para lambda igual a 3. Este não vai ser o mais pequenino dos vídeos. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 2, 2, 0. Aqui fica 4. 3 menos 3 dá 0. Menos 4, 0. Aqui 0. Menos 2. 1 menos 3 dá menos 2. Vamos ver o que é que temos de fazer. Está ali um menos 4, está ali um 4. Basta dizer que L2 passa a ser a soma de L2 mais a L1 e eu já fico com um 0 ali naquela entrada. A última linha não se mexeu. A primeira também não. É só somar ali. 0. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2, 0. Repara agora que as duas últimas linhas são iguais. Então, vamos dizer que L3 passa a ser a soma de L3 com o simétrico de L2. Vamos lá. Então, menos 4, menos 2, 2, 0. Aqui a última linha toda nula. Vou começar a resolver então o sistema e vou fazer o mesmo que fiz há pouco, ou seja, dividir esta linha por 2 e neste caso a de cima também por 2. Aqui vai ficar y mais z igual a 0.
Aqui fica menos 2x menos y mais z igual a 0. Então o y é o simétrico de z. Voltamos lá acima. Menos 2x, onde está o menos y passará a estar z igual a 0. Ficamos com 2z, passa para o outro lado menos 2z, ou seja, o y é igual a menos z e o x é igual a z. Logo, os vetores próprios associados a lambda igual a 3 podem ser escritos da seguinte forma. O x é z, o y é menos z, o z é o próprio, 1 menos 1, 1. Por então aqui a expansão linear deste vetor. Vamos então resumir a informação que temos. Nós começamos por calcular o determinante de A menos lambda I igual a 0, de onde nasceu este polinómio característico. Lambda menos 1, lambda menos 3. Nós vimos que para lambda igual a 1, os seus vetores próprios eram a expansão linear do seguinte vetor. E daqui tiram-se duas conclusões. Primeira, a multiplicidade algébrica, que vemos por aqui. Temos ali um expoente 1. Logo, a multiplicidade algébrica é 1. E a multiplicidade geométrica também é 1. Isto porque este vetor que serve de base é único, ou seja, a dimensão disto é 1. Para lambda igual a menos 1, só troca aqui o vetor 0, 1, 1. Multiplicidade algébrica igual a 1 e geométrica também igual a 1. E o mesmo também será para o 3. Zero menos 1, aliás, 1 menos 1, 1. Não deixei ali espaço para os parênteses. E tudo igual. Multiplicidade algébrica igual a 1 e geométrica também. A soma destas três multiplicidades geométricas é 3. Logo, eles conseguem, este conjunto de vetores, ele forma uma base de R3. Logo, a matriz é diagonalizável. Ou seja, nós vamos poder escrevê-la naquele formato que vimos há pouco. P-1, P, e vamos chamar a B, então, a tal matriz diagonal a que se chega. Lembrem-se daquilo que eu disse ao início. A matriz P-1 não é mais do que a matriz que faz a mudança de base dos vetores próprios para a base canónica. Quem é a base dos vetores próprios? A base dos vetores próprios consiste em colecionarmos as bases associadas a cada um dos valores próprios. Vamos roubar a base associada a lambda igual a 1, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3. Por fim, 1 menos 1, 1. Como é que se muda
de uma base para a base canónica. É só agarrarmos nos vetores e pormos aqui em colunas. Cada um dos espaços gerados, já agora também se dá o nome de espaço próprio associado a um determinado valor próprio. O vídeo já vai suficientemente longo para que eu tenha de andar a fazer matrizes inversas e multiplicação de matrizes. Por isso, usei máquina de calcular. Tomem atenção porque parece que me enganei, mas não me enganei. Porque se esta é a nossa matriz P-1, eu tenho que fazer a inversa dela para obter P. Aqui temos a nossa matriz A. Fiz aquela continha e cá está a nossa matriz B diagonal. E agora, uma curiosidade. Temos aqui o vetor 101, que era uma base do espaço próprio associado a lambda igual a 1. E quem é que aparece aqui na nossa primeira coluna? Exatamente o lambda igual a 1. Para lambda igual a menos 1, nós chegamos à conclusão que os seus vetores próprios eram uma expansão linear desta base, 0, 1, e cá está aqui o nosso lambda igual a menos 1. Ou seja, isto aparece devidamente ordenado. Essa matriz diagonal é uma matriz que na diagonal principal tem os valores próprios. Hei de fazer um vídeo em que os valores próprios tenham multiplicidade diferente de 1, mas por enquanto ficamos por aqui antes que eu tenha um esgotamento nervoso. Peço às pessoas que ainda não adormeceram que façam a subscrição do canal para poderem ter acesso a cada vez mais conteúdo. Um abraço a todos, vemo-nos por aqui.